Pois é, quem falou que não teria, hein? Chegando Podcast Mão na área, Podcast Mão, atenção, pausa dramática, 50. Podcast Mão, número 50, chegamos ao número 50 e com muita informação, com muita notícia a respeito do Corinthians, com muita, claro, especulação. A gente vai falar de todas as especulações que estão rolando, jogador que chega, jogador que sai, o que está rolando na internet, nos bastidores do clube, nesse Podcast Mão 50, que por um acaso, meu caro Teleco, é o último do ano, você sabia disso? Tô sabendo agora, é verdade, Vitão? Olha, é verdade porque o nosso chefe, Marco Belo, homem da escala... Ah, que chefe, que nada. Para com isso. No máximo o secretário. Secretário é meio... Enfim, é o último do ano, a não ser que o Corinthians, eu prometo pro nosso ouvinte que se o Corinthians nos surpreender e contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, alguma notícia bombástica de final de ano, a gente pode fazer uma edição extra especial, se venderem o New Right finalmente por 400 milhões... Eu deixarei minhas férias na Praia Grande e o Belo deixará as férias dele no Alpe da Suíça. A gente gravará um podcast, uma edição extraordinária. Senão, voltamos o ano que vem, tá certo, Marco Belo? Olha, vamos combinar então, ó. Esse é o último do ano, número 50, na semana do dia 14 de dezembro. A gente faz podcast mão se vender name right, se vender o Pato ou se contratar Messi ou Cristiano Ronaldo. Fora esses 4 assuntos, a gente não grava. Pode ser, Teleco? Parece que fechou, Marcão. Vambora. Tá certo, então. Combinado, sugestão do Vitor Guedes. E atenção, nesse podcast Timão, finalmente, infelizmente a gente não conseguiu a participação do Daniel Augusto Júnior no podcast Timão, o repórter fotográfico do Timão. Acho que por causa do apelido que eu revelei dele aqui, ele não gostou muito e acabou não participando conosco neste ano, mas no ano que vem ele vai participar com certeza, um sujeito muito ocupado, mas mesmo sem o Daniel, a gente nesse podcast número 50 vai sortear aquele livro do bicampeonato mundial do Daniel Augusto Júnior. Na verdade não é sortear, é escolher a melhor foto que vocês mandaram pra gente. A gente tem uma galeria de fotos, demos notas, fizemos uma votação e finalmente chegamos ao vencedor e a gente vai divulgar o vencedor aqui nesse podcast mão número 50. Mas antes tem muita notícia, tem muita informação, o torcedor corintiano quer saber o que é verdade e o que não é. Teleco, você que faz a pauta do dia, você quer começar com qual assunto hoje que o Vitão tá querendo comentar e cornetar também as notícias, Teleco? Vamos começar pelo doutor Marlone. Ele apareceu no Vasco, né? Ele tem inclusive um irmão gêmeo chamado Marlon, mas não é o Marlon do Fluminense, tá num time pequeno, é um zagueiro. Ele do Vasco foi pro Cruzeiro, depois de quase vir pro Corinthians, não vingou lá, foi pro Fluminense, o Fluminense mandou ele no meio do campeonato pro Sport e agora tá de novo vindo pra gente aí. A última notícia que saiu, 25% dos direitos iriam para o Corinthians, com opção de compra de mais 25%, e um contrato de 3 anos de duração. Com um detalhe, né? O Marlone, ele está registrado na Penapolense, que é o clube do coração do tio Fernando. Ou seja, é o clube onde ele põe todos os jogadores dele para ter o vínculo, agora que tem a nova regulamentação da FIFA. Se salvo engano, essa notícia foi dada pelo Globo Esporte, né? Acho que foi o Globo Esporte primeiro a divulgar essa notícia. O Teleco que vê mais as notícias perdão, na origem. Mas o Globo Esporte ouviu o empresário do Marlone, não o Fernando Garcia, que é o dono dos direitos econômicos, o cara que cuida da carreira do Marlone, e ele falou que teria uma reunião nessa segunda-feira dessa semana, depois não teria mais na segunda, teria na terça-feira dessa semana. Enfim, o próprio empresário admitiu ao Globo Esporte que haveria uma reunião com o Corinthians para tratar da negociação. Uma coisa é certa, como o dono dele é o Fernando Garcia, tá tudo em casa. Pra quem não sabe, o Fernando Garcia é
histórico do Corinthians, é empresário de diversos jogadores do Corinthians, como o Malcom, o Guilherme Arana, entre outros, né? Foi o cara que emprestou dinheiro pro Corinthians no passado. Então tá em casa. O Andrés liga pro Fernando Garcia. O Fernando Garcia, através da empresa dele, a Calunga, ele foi um dos... das pessoas físicas que mais doou dinheiro à campanha a deputado federal do André Sanches. Então eles têm uma ligação estreita, né? Pessoal, fora o âmbito esportivo. Então o Andrés liga pro Fernando, fala: quero o Marlone, tá em casa, tá aqui, amanhã ele se apresenta. É mais fácil do que se fosse um outro empresário. Agora, por enquanto, Vitão, o Corinthians não tá admitindo. Eu não sei se o empresário tá querendo colocar ele no Corinthians e o Corinthians tá receoso, mas o Marlone é bom jogador. Como disse o Teleco, no Vasco da Gama ele chegou a ser disputado por diversas equipes antes de parar no Cruzeiro, inclusive o Corinthians já quis contratar ele no passado, né, Vitão? É isso, Marco Belo, mas eu sinceramente não sei se vai vir ou não. Como você falou, a ligação com o Fernandinho, belas camisas Fernandinho, facilita as coisas, mas o que eu sei é que não é o cara indicado para substituir o Jadson, né? Pelo que ele fez, como lembrou o Teleco, no Fluminense, não fez no Cruzeiro e no Fluminense, teve um médio participação no esporte, não mais que isso. Fez aquele golaço contra o Palmeiras no Pacaembu, né? Que o corintiano, pela rivalidade por isso, talvez lembre, mas fora isso, é um jogador que nem tem características do Jadson, né? O Jadson rendeu muito com o Tite como um meio armador que joga pela ponta, né? Jogou pela direita e era o homem da bola parada. O Marlone não é um cara que bate falta como o Jadson, bate escanteio como o Jadson. Ele não é o mesmo jogador de qualidade que o Renato Augusto, mas taticamente falando, e o jogo do Marlone, se fosse para comparar com o meio campo, seria mais o Renato Augusto do que o Jadson. E, enfim, é difícil substituir um jogador como o Jadson também, que foi o vice-artilheiro do time, o artilheiro do time na temporada, empatado com 9, né, com 6 gols. O artilheiro o Love fez um a mais no Brasileiro, né? Na temporada fizeram a mesma coisa, né? No Brasileiro o Love acabou marcando um a mais que o Jadson. No Brasileiro, né? Enfim, mas o Jadson era o batedor oficial de pênalti, de falta, de escanteio. E é um cara que tava... O Corinthians conseguiu acertar um esquema de jogo com 2 meias, que é muito raro, porque o Jadson se predispôs a marcar lateral e jogar na ponta direita, né? Normalmente ficou no meia como ele, gosta de jogar centralizado, a posição que ficou pro Renato Augusto. Eu vejo o Marlone um jogador taticamente diferente. Não sei se pode até dar certo no Corinthians, enfim, mas não é um cara que dá pra espelhar o jogo. Sai um, entra outro e joga da mesma maneira. Vai precisar de mínima adaptação. De imediato o Corinthians perde muito, na minha avaliação, se essa troca se confirmar. Eu posso estar enganado, mas veio meio de repente essa proposta pro Jadson, não foi? Até pro Jadson foi meio surpresa, porque ele tinha ideia de ficar no Corinthians em 2016 e procurar outro time em 2017, não? Então, o Corinthians estava pensando em procurar o Jadson em janeiro para propor uma renovação de contrato. O contrato do Jadson termina em agosto, termina ainda, né? Porque ele ainda não fechou com o time chinês. Termina em agosto de 2016 e o Corinthians iria procurar primeiro o Renato Augusto. A ordem era assim: Ralf, Renato Augusto e Jadson. Então primeiro o Corinthians iria procurar o Renato Augusto, que aliás o contrato do Renato vence depois do Jadson. Depois o Corinthians iria procurar o Jadson, só em janeiro. Mas o pessoal do Jadson já esperava, Teleco. Talvez o Corinthians não esperasse, mas o pessoal do Jadson já esperava não só essa proposta do futebol chinês, mas propostas também da Europa que acabaram não vindo. E o pessoal do Jadson, eles apostavam muito nesse ano do Jadson, nesse final de temporada, e apostavam em uma convocação do Jadson para a seleção brasileira. Se o Jadson tivesse sido convocado para a seleção brasileira pelo Dunga, ele com certeza ficaria. Eu até escrevi isso na minha coluna, a última coluna que eu escrevi no meu timão, a respeito da saída do Jadson, inclusive, que se o Jadson tivesse sido convocado, seria o único motivo que manteria o Jadson no Corinthians. Ele poderia receber milhões de dólares lá na China, mas ele iria preferir ficar aqui pela seleção brasileira. Depois que ele não foi convocado para esses últimos amistosos, ele liberou para os empresários acertarem a venda ou para a Europa ou para qualquer mercado para ganhar dinheiro, porque ele pensou: em clube eu já ganhei tudo,
Ele já foi campeão de torneios internacionais pelo Shakhtar, pelo São Paulo, ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, não tinha mais o que fazer em clube, falando esportivamente, né, ganhar a competição, daí você fala, e a Libertadores da América? Ele não ganhou a Libertadores, mas ganhou a Copa UEFA pelo Shakhtar, ele tem uma boa história em clubes. E na seleção, ele disputou uma Copa América, não foi bem, mas ele viu que não seria mais convocado. Se não foi convocado agora, por que ele seria ano que vem? Então ele liberou os empresários a negociarem. Os empresários foram até a China, não é assim, chega a proposta do nada e pega todo mundo de surpresa. Os empresários que vão... É o diretor do clube chinês ali que e o Jadson que tá lá no Brasil, e o não sei quem que tá lá no Paraguai, não é assim. Você oferece o seu jogador nos mercados, tem gente que aceita e tem gente que não. Então, respondendo a tua pergunta, Teleco, pode ter pego o Corinthians de surpresa, mas o Jadson não, Teleco. E também tem um complicante aí, né, que uma boa parte do passe do Jadson pertence aos agentes, né? Eles iam morrer com essa grana, eles já não ficaram muito contentes ano passado. Ano passado não, desculpe, no começo desse ano, em fevereiro, e agora iam ficar menos contentes ainda, né? Porque esse dinheiro ia meio que virar pó. E a gente não tá falando de pouco dinheiro, não, né? O passe completo são 5 milhões de euros. Isso, os empresários vão dividir com o Jadson mais ou menos 15 milhões de reais à vista, né? Não é pouca grana. Agora, sobre o que o Vitão disse, eu acho o seguinte, Vitão, não tem jogador para fazer a função do Jadson. Eu concordo com você. Eu acho que se o Tite fosse manter o esquema, contratar um cara com a qualidade do Jadson, ele teria que trazer Diego, que o Teleco pode até falar daqui a pouco, ex-Santos, podia trazer, sei lá, Conca, podia trazer o Lucas, que tá no Paris Saint-Germain. Pouquíssimos jogadores fariam a função do Jadson com a qualidade do Jadson. Como o Corinthians, na minha opinião, não vai trazer esse cara, o Tite vai ter que aproveitar a pré-temporada e montar um novo time. Para mim, o Corinthians 2016 vai ser diferente do Corinthians 2015 por causa da saída do Jadson. Então essa história de vai chegar o tal jogador para fazer a função do Jadson, não vai. Para mim, o Tite vai ter que remontar o esquema do Corinthians ano que vem. Também podia colocar o Christian pra jogar, né? Porque afinal o Christian é dos salários caros que o Corinthians tem, né? Mas perderia muito em qualidade. Não tem nada a ver o futebol, qualidade. O momento. Tinha um volante que teria que ser adaptado totalmente ali, ou mesmo que mudasse a posição do Bruno Henrique, enfim. Eu acho que mais pra questão de mudar o esquema mesmo. Como o Corinthians mudou o esquema esse ano, vai ter que achar uma forma de jogar diferente. Não tem ninguém no elenco atual que faz aquela função do jeito que o Jadson faz. Eu não vejo nenhum jogador fazendo aquela função. Assim, eu tô falando as duas coisas também, né? Não é só que não tem alguém pro lugar do Jadson, já tem que mudar o esquema de todo jeito, porque na verdade o Corinthians procurou esse cara o ano todo e o Rodriguinho, que seria esse cara, acabou virando segundo volante. Mas já que é para colocar alguém que é mais experiente, já tem um alto salário e tá devendo, seria o Christian, e mudaria o esquema de todo jeito. Isso aí não tem como fugir. Eu tô lembrando agora que na Florida Cup do ano passado o titular não era o Jadson, era o Lodeiro, né, Teleco? Mas o Jadson voltou, ele parecia um barrilzinho também, né, gente? Ele tava gordo pra chuchu. Depois o Tite falou, não, meu titular sempre foi o Jadson, eu coloquei o Lodeiro porque o Jadson tá fora de forma, mas isso aí acho que a gente jamais vai saber, né? Porque eu acho que o primeiro depois time que o Jadson entrou, sempre foi o Jadson, né? Porque o Lodeiro já tinha ido mesmo. Não, mas o Tite fez tudo pro Lodeiro não sair. Eu acho que o primeiro time na cabeça do Tite tinha o Lodeiro. Eu também acho que é isso. E isso pode fazer com que a gente pense o seguinte, de repente ele pode pôr um cara mais de marcação ali, porque o Lodeiro é um meia, mas é um meia um pouco mais recuado do que o Jadson. De repente até Ralf, Bruno Henrique, Elias e Renato Augusto, sei lá, uma formação um pouquinho mais parecida com aquela que tinha com o Lodeiro no ano passado, não sei o que vocês acham. Não me anima muito essa formação, enfim, mas hoje não tem outra saída, mudar o esquema, não dá pra espelhar, né? O 4-1-4-1 com o ponta direita ali dessa linha de 4 fazendo às vezes de armador, eu não consigo encontrar ninguém assim de supetão que faça essa função no futebol brasileiro.
E aí, Teleco, sobre especulações, eu falei do Diego, você até tweetou hoje sobre o Diego, né, sobre essa possibilidade. Tem mais alguém aí que o pessoal tá falando na internet? O Diego é aquele eterno jogador que ele vem toda janela e nunca vem. Eu acho muito difícil o Diego vir. De todo jeito, chegou a informação. E o problema é que não vai falar no difícil Jadson, essa né? época de especulação, né? Não vai falar no Jadson, é capaz de levarem Felipe, levarem Malcolm, enfim. Então, Malcolm, falando de saídas, né? O Malcolm disse que com certeza começa 2016 no Corinthians. Então, mas deve começar mesmo, se apresenta e é vendido depois. Pode ser. O Pato também, o Pato já me falaram o seguinte, informação de bastidores. O Pato se apresenta e vai ser vendido. O pessoal vai fazer o Pato vestir a camisa do Corinthians antes de ser vendido. Já me falaram isso, não sei se é verdade, mas foi uma informação que eu recebi de dentro do clube. Então você pode falar que o Pato se apresenta também, o Malcolm também. E o Dentinho? Pelo jeito ele não vem mais, né? O Dentinho, ele tinha contrato... Não vem agora, né? Mas deve vir no meio do ano. Então, o Dentinho, ele tinha contrato até junho de 2016. Mas quando ele foi emprestado para o Besiktas em 2013, estenderam mais 6 meses seu contrato. Então ele tem contrato até 31 de dezembro de 2016. Ele tem entrado um pouco mais nos jogos do Shakhtar. Então é capaz que mie, né, essa negociação. Se ele... na verdade não é uma negociação, né? Era uma conversa, ele estava palavrado, era coisa de palavra com a diretoria, que assim que ele conseguisse se livrar do Shakhtar, ele viria pro Corinthians de graça, mais ou menos no esquema Christian. Foi a mesma coisa que o Christian. O Christian, um ano antes, ele já foi avisado que assim que ele estivesse no mercado, ele seria contratado pelo Corinthians. Agora, se o Dentinho virar titular, começar a fazer um monte de gol, for especulado pelo Barcelona, pelo Milan, é claro que ele não vem, né? Ele viria porque ele estava numa fase ruim no Shakhtar, não estava sendo usado, e o Corinthians, por causa da amizade dele com os diretores, com o Edu Gaspar, que é muito amigo dele, o Corinthians se propôs, você estando livre no mercado, você é nosso jogador, fica tranquilo que sem clube você não fica. Foi mais ou menos isso. Agora, eu não tinha essa informação da extensão do contrato dele no final do ano que vem. Pode ser que ele até se arrume lá na Europa, né? Ou no próprio clube que ele tá, ou de repente em outro clube europeu, já que ele tá jogando e fazendo gol agora. Então, e tem um dos heróis da Libertadores 2012 que pode ir pro Fluminense, que é o Diego Souza. Ele andou dando entrevistas, né, falando que o Fluminense era o destino dele. Chegou a ser cogitado aqui, né, muita gente da torcida falando, traz o Diego Souza e tal, mas parece que o destino dele é o Fluminense. Continuando as especulações... Ele é melhor como adversário, né, Tele? Eu acho que lá no Fluminense ele vai dar alegrias pra gente. Mas é só um palpite pessoal. Tem também a história do Marquinhos Gabriel, que de todo jeito ia demandar muito, muito trabalho dos empresários do Marquinhos Gabriel. Aquela velha história de forçar a saída, tentar engambelar os árabes e assim por diante. Mas o Santos está falando que vai ficar com ele. Aventaram a possibilidade de vender aquele amistoso que eles iam fazer com o Barcelona, desde quando a venda do Neymar, vender esse amistoso para ser jogado na verdade na Arábia. Agradou, mas eles mudaram de ideia. Não sei que imagem que eles vão fazer. E até agora a gente não ouviu o que o Marquinhos Gabriel quer, né? A gente tinha ouvido que o seu staff gostaria de colocar no Corinthians. Eu sei o que ele quer, dinheiro. Quem paga mais leva. Por aí mesmo. Mas e carreira? Ele tá pensando a médio prazo? Esses caras não pensam. Esses caras... fica pro torcedor esse negócio. Pô, o Marquinhos Gabriel, entre Santos e Corinthians, ele vai querer jogar no Corinthians, que o Corinthians é maior, Corinthians vai disputar Libertadores. Tudo isso é verdade. Mas jogador não pensa assim, cara. Ele ganhando 100 mil no Santos e 200 mil no Corinthians, ele quer o Corinthians. Se ele ganhar 100 mil no Corinthians e 200 mil no Santos, ele quer o Santos. O jogador não tá nem aí pra esse negócio de clube ou de competição que vai disputar. E outro que falaram foi o Bruno Henrique, atacante do Goiás, mas eles estavam pedindo 12 milhões de reais por 60%. Então, com dois Bruno Henrique no mesmo time é overdose, né? Será que viraria um Bruno Henrique goiano?
Ah, mas Vai pra virar quem tinha Fluminense, Marco Antônio Boiadeiro, pô, o locutor já narrava Marco Antônio Boiadeiro, pode virar um Bruno Henrique Goiano, Vitão? Realmente, Bruno Henrique Boiano, ou Bruno Henrique ex-Lusa. Enfim, eu já acho o Bruno Henrique, mas é melhor dois Bruno Henrique que um só Bruno Otávio, né? O que é melhor, enfim, 2 Bruno Henrique ou 2 Romero, Vitão? Não, Romero, o gêmeo, não basta o Ángel? Então. Tem o goleiro da Argentina que é horroroso também, que é Romero, também, um dos piores goleiros. O gêmeo do Romero que esteve no Brasil, ninguém me tira isso da cabeça, esteve no Brasil passando uma semana e entrou em campo contra o São Paulo. Foi o Oscar que jogou aquele jogo. Essa imagem eu não duvido, não. Olha, uma piada recorrente que eu vejo é que a gente comprou o irmão errado, mas ele mesmo, ele tava na lista de dispensa do Racing, né? Depois deu uma melhoradinha, mas realmente não tá enchendo os olhos, não. Mas enfim, Bruno Henrique do Goiás é bom jogador, caro, pelo que falou o Teleco, aí 12 milhões de reais ninguém vai pagar por 12 60%. Milhões? 60% ainda. É, absurdo, um dinheiro que nenhum time brasileiro vai pagar. O time que vai jogar a Série B não tem tanto dinheiro assim pra ficar esnobando proposta. Eu acho que se o Corinthians sairia negócio até por menos, não sei se virá, mas por esse valor decente não rola. Tá falando do leilão, né? Tem o Fluminense que tá na frente, tem o Inter, realmente é só sondagem mesmo, e olha lá. Agora, por falar em sondagem... razoável que foi sondado aí. Isso para hipótese, o Corinthians perdeu o Felipe, já que eu não acredito que o Duda Senna tenha condições físicas e técnicas para ser titular da equipe. Se realmente ser o Felipe, espero que não saia. Eu acho o Luan do Vasco um jogador, não é o Domingos da Guia, mas é um jogador aceitável. Acho que do Vasco é o mais aceitável, né? Luan é do Leite, né, Teleco? Luan, ele mudou agora, né, pro Charles Milk. E isso daí, todo mundo já começou a falar, não, agora vai fechar, falaram, já acertou salários, mas esse de acertou salários, então, tipo assim, se você acertou salários com o Cristiano Ronaldo, aí tá legal, né, é uma coisa, mas tipo, você tá salários com o Luan, né, cara, fala sério. Não, e o Carlos Leite, ele colocou no Instagram dele, pra quem quiser entrar lá, é Carlos Leite Esportes, o Instagram do empresário ex-Mano Menezes, porque parece que ele se desfiliou do Mano Menezes, né? Não é mais o empresário do Mano, mas enfim, o problema é deles dois, sorte do Corinthians que o Mano tá longe. Mas o Carlos Leite diz que é mentira, que o Luan não acertou salário, não tem nada disso. Enfim, deu uma esfriada nessa história do Luan no Corinthians. Mas é o que Percebemos que o Marco Belo é fã de Mano Menezes, é isso? Nossa, muito. É uma pessoa super humilde, uma pessoa, gente boníssima, que eu quero pra ter no meu hall de amizades e no meu amigo secreto de Natal todo ano. É um técnico competente, mas como pessoa é nota 0, assim como o Muricy Ramalho. Minha opinião. Pra mim, Muricy Ramalho também é um técnico competente, mas no trato pessoal, nota 0. Pra mim, nota 0 os dois. Os dois sofrem do mesmo mal. Sofrem de nariz empinado agudo, pra mim. Na minha opinião, repito, vocês podem ter até opinião diferente. Eu não tenho nenhum contato com eles, fora xingar na arquibancada. Mais uma sondagem aí, era o André. O Corinthians chegou a oferecer 5 milhões de reais pelo André Balada, Made in Sport. Imagina o rei do camarote em jogo de André Balada, né? Perfeito. Eles podiam inclusive estar juntos, né? E então, quando chegou a oferecer 5 milhões de reais para o Atlético Mineiro, pasmem. E o Atlético Mineiro não aceitou, pasmem ao quadrado. É porque o 20 milhões nele. O André é o pato do Atlético Mineiro. É o Leandro Damião do Santos. É mais ou menos assim. O time pagou muito, sabe que o jogador não vale, mas também não quer admitir que fez besteira. Por falar em Atlético Mineiro, eu acho que o jogador que não é exatamente igual, mas o que mais daria para fazer uma função ali no Corinthians, que se aproximasse um pouco com o Jadson nos passes para gol ali, é o Giovanni Augusto. Acho um bom jogador. Enfim, tem história na arena que eu faria, né? Eu estava lá naquele dia, melhor nem lembrar, né, no gol do Figueirense, mas é um jogador que não sei quanto custa, enfim.
Mas pro lugar do Jadson, dos quintos para o campeonato brasileiro, é o jogador que eu apostaria. Paulo Baier, nada, Vitão? A Paulo Baier nem pra Copa do Luciano do Vale, que tinha nos anos 80, Copa de veterano, ali, que jogava Cafuringa na ponta direita com o Edu na ponta esquerda. Eu cheguei a ver um jogo desses, cara, da Copa Pelé em Miami. Nossa senhora, foi onde eu conheci o Silvio Luiz há muito tempo. E hoje tenho o prazer de trabalhar ao lado do Silvio Luiz, mas conheci o Silvio numa Copa Pelé de Masters, que era patrocinada pela TV Bandeirantes e pela empresa do Luciano do Vale. Praticamente ontem isso aí. Então, mas o André iria pro Tigres, né? Eu sabia que ele ia pro time do México, que ele tinha uma proposta de um time do México, mas eu não sabia que era o Tigres. O atual campeão mexicano foi campeão domingo, né? Ouvi fogos aqui, ouvi fogos. É que chegou droga, por isso você ouviu droga. Pro Tigres ele não vai mais, tem contrato com o Atlético, então por enquanto ele se reapresenta no Galo. Também tem essa, né? Pois é, deve estar chegando no Galo. Ele tem contrato com o Atlético, pra quem não sabe, até o meio do ano, então... Fala, de todas essas notícias de pré-temporada que mais me espantam de todas, é que o time do Luxemburgo, eu não sei falar o nome da China lá que tá levando o Jadson, fará, pasmem você, a pré-temporada em Atibaia. Luxemburgo nunca fez isso na Vitão, eu cheguei a dar essa informação... carreira dele. Então a informação que o Xanga do Luxemburgo fará... ouvi isso. Eu cheguei a dar essa informação na Transamérica, mas o pessoal ligado ao Jadson me falou que é mentira, que o Tianjin Quanjian, que é o nome do time, não vai fazer pré-temporada em Atibaia, não sei. Mas a ver, né? Eu confesso a você que eu não chequei com ninguém da China a informação. Eu não lembro agora, peço perdão ao ouvinte, eu não lembro se eu li num site ou se eu vi numa rádio, mas eu vi essa informação, não é minha, eu só apenas captei como pode até ter vindo de mim, viu, Vitão? Eu falei porque eu tinha ouvido falar sobre isso, porque eu tinha ouvido falar o seguinte: o Jadson ele tá em Fortaleza, vai passar o ano em Camboriú. Isso é verdade, isso é checado, vai acontecer. E eu tinha ouvido falar que depois de Camboriú ele ia pra Atibaia se apresentar ao time chinês, porque o time chinês faria pré-temporada lá no Hotel Bourbon, onde o Vanderlei Luxemburgo gosta de jogar baralho. Enfim... Mas daí eu fui checar com as pessoas ligadas ao Jadson se era verdade, se já estava pronto e tal. E as pessoas me falaram o seguinte: nem é verdade que esse roteiro tá pronto, o Jadson não definiu, e tampouco é verdade que o time chinês vai fazer a pré-temporada em Atibaia. Então, não sei, eu também não cheguei com ninguém da China, até porque eu não falo chinês. Mas disseram que não vai passar. Mas não me surpreenderia se passasse também, né, Vitão? Não, o Wagner Love esse ano tava na China, não. Fui jogar contra Palmeiras, Fluminense, por aqui também. Não é inédito, né? O calendário do China não é igual ao europeu. Eles têm esse tempo livre aqui, que é a época que tem os times brasileiros da pré-temporada. Eu acho bastante possível até. Tem lógica. Agora, realmente, como você, não chequei a informação. Aliás, que gol do Paulinho, hein? Sei que não é nosso foco aqui, falar de outros times, mas é que o Paulinho fez um gol à la Corinthians e Vasco no Pacaembu na Libertadores 2012, hein? O Paulinho não muda. Mas pelo momento do jogo, né? Porque foi um frangaço do goleiro e pelo Corinthians o Fernando Praz não teve culpa, né? Mas um gol aos 48 ali que levou o time pra semifinal. Quem não deve ter gostado é o Felipão, né? Que com essa vitória agora ele se aproxima de mais um 7-1, mas esse problema dele, né? Talvez seja 71-1 dessa vez. Mas, então, uma outra especulação aí é o Nenê. Eu ouço que muita gente fala: não, vamos trazer o Nenê do Vasco. Não sei se o Nenê ainda tem toda essa lenha para queimar. E tem vários times atrás dele, provavelmente porque estão achando barato. Também ficou só na sondagem. Aliás, especulação... na segunda divisão é possível, né? De repente o jogador querer sair. Eu até acho, mas não no Corinthians. Mas, sei lá, é só um palpite. Agora, o Corinthians, né? A gente chegou ao podcast 50 em mais ou menos uns 8 meses, Marco Belo? Acho que menos... 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Agora o Corinthians chegou a 50 especulações em 3 dias. Vamos ver. Eu tava apostando que a gente ia passar de 100 especulações. Provavelmente vamos passar essa meta com folga
até o começo do Campeonato Paulista. Hoje a gente não falou de Clar, não falamos de patrocinador, ainda não falamos de naming rights, nem de Alexandre Pato. Falamos graças a Deus. Falamos do Pato, sim. Falamos do Pato? O que a gente falou? Você falou que ia colocar a camisa nele antes de vender. Ah, é verdade. Aliás, eu queria falar só uma coisa sobre o Pato. O Mundo Deportivo da Espanha colocou uma notícia assim, Pato... Que é da Catalunha, né? Pato, sim, o Pato está a caminho do Barcelona. Notícia. Manchete, aliás. Manchete. É até legal a gente dar essa dica pro ouvinte do podcast Timão. Leia a notícia, não fica na manchete. Porque a manchete às vezes engana. O Vitão, que trabalha com isso, sabe melhor do que eu. Daí eu fui ler a notícia. A notícia estava assim, no Mundo Deportivo da Espanha. Jornais do Brasil divulgaram que o Barcelona tem interesse no Pato. Ou seja, a notícia do Mundo Deportivo veio do Brasil, não veio da Espanha. Eles não têm informação dentro do Barcelona de que o Barcelona quer o Pato. A informação veio do Brasil. Daí aqui no Brasil, o site Pinguim do Norte, o site Lulu da Esquina, sei lá, qualquer site, para não falar nome, não, dá a notícia assim, Mundo Deportivo da Espanha cogita Pato no Barcelona. Daí o outro já vai, imprensa espanhola cogita Pato no Barcelona. Só que na verdade a notícia de lá surgiu aqui. Não sei se vocês estão entendendo. Tá meio confuso. Não, jornais espanhóis. Acho que deu pra entender. Jornais espanhóis. Isso, daí um cara solta esse boato aqui no Brasil, o boato chega na Europa e depois aqui no Brasil a gente repercute que a Europa tá dando. Ou seja, não tem Pato no Barcelona, coisa nenhuma. O Vitão que conhece mais sobre isso, né, se o Pato for jogar no Barcelona, ele hoje seria a reserva do Espanhol. Para, né? Não tem nem cabimento. O Neymar, Messi, Suárez vão falar em Pato. Isso é brincadeira, né? Isso acontece muito. Vocês devem lembrar daquela história do Fernando Torres. É o Ninho. Então, que o Fernando Torres, alguém soltou como brincadeira e caiu no futebol interior e foi lá pra Europa, bateu na Inglaterra e aqui começava a falar que lá tinha saído e ficou essa barafunda aí por meses. Fernando Torres vindo pro Corinthians. Não, teve outra também que eu me lembrei agora, aquela entrevista do Emerson Piovesan, diretor financeiro do Corinthians, que aliás levou uma bronca, porque deu uma entrevista, acho que foi pro Nicola, né, pro Jorge Nicola, nosso companheiro, colega, dizendo que o Nicola perguntou se o Corinthians quisesse contratar o Tevez, teria bala, teria dinheiro? O Emerson Piovesan falou, teria dinheiro, a gente faria um rearranjamento, iria pagar o Tevez, só isso. Daí começaram a discutir sobre a possibilidade do Tevez e saiu no Tutto Mercato, aquele jornal italiano, site italiano, enfim. Corinthians manda proposta ao Boca Juniors por Tevez, mas que proposta nenhuma. O diretor financeiro respondeu uma pergunta falando que teria dinheiro, daí já sai lá que manda a proposta e é capaz da gente repercutir a proposta aqui ainda, né? Tipo o Marco Melo que falou um dia assim, o dia que Paulo Oliveira apareceu nas redes sociais com a bunda de fora, Marco Melo falou, pegaria fácil. Daí ia virar notícia, amigo, né? Pois é, mas a gente tá falando de especulação, o jogador pode vir, o jogador pode ir, a gente tá até falando sobre a imprensa esportiva e sobre essas notícias de final de ano, mas como prometido no começo do programa, a gente chegou a uma conclusão, diversas fotos, centenas de fotos foram mandadas pra gente, fotos muito legais, queria agradecer a todo mundo que mandou as fotos na promoção do podcast Timão, e do livro do Daniel Augusto Júnior, do bicampeonato mundial, e ao final de toda a apuração de votos que envolveu o Vessone, o Teleco, o Vitão e eu, a gente chegou à conclusão que a foto que vai ganhar o livro do Daniel Augusto Júnior é do Eduardo Gemin. Eduardo Gemin. O arroba dele no Twitter é @edugemin, com G e N no final. Ele mandou uma foto das filhas dele, acho que são as filhas, ele não escreveu isso, mas colocou o nome delas, Maria Flor e Maria Eduarda. Duas bonitinhas aqui, que provavelmente são as filhas do Eduardo Gemin, com a camisa do Corinthians, as duas, a Maria Flor e a Maria Eduarda, e pelo voto da galera aqui do podcast Timão, parabéns Eduardo Gemin, você
para combinar como é que você vai pegar este livro do Daniel Augusto Júnior. Prêmio bem dado, né, Teleco? Muito bem dado, parabéns ao Gemin. E com isso, acho que nós terminamos, né? Podcast esse ano. Que tal, Vitão, Marco? Sim, né? A não ser que tenha aquela bomba extraordinária. E de minha parte, deixo já um Feliz Natal e um ótimo 2016 para os nossos ouvintes. Que seja um 2016, quem sabe, com o Bi da América e o Tri do Mundo, por que não? Da minha parte, então, boas festas a todos, bom ano novo, e queria falar que ano que vem o podcast Timão vem com tudo. A gente está terminando um pouco mais cedo, até porque a gente vai descansar, férias, festas, o ouvinte também vai viajar, enfim. E ano que vem tem Florida Cup, tem Campeonato Paulista, tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, então a gente vai voltar com tudo e com novidades. O podcast Timão vai voltar melhor, melhorado e diferente, mais completo, cada vez mais completo, a partir do 51, 52, 53, então pode esperar um podcast Timão muito mais legal ainda do que já é a partir do ano que vem, a partir de 2016. Boas festas, feliz ano novo, e o Eco aqui no final, nesse último podcast, vai, Teleco. Então, gente, esses dois chinelinhos aí, eles vão desaparecer, mas eu continuo aí no Twitter. Ótimas festas para vocês, meus amigos, e termino este podcast do jeito que eu sempre terminei todos os outros, com uma frase muito, muito boa. Vai, Corinthians!